Olá, indivíduo fascinante, o que acontece? Meu nome é Rafael Jordão e eu quero que você se prepare porque esse mergulho será extremamente profundo. Nós vamos atravessar o que eu quero dizer com realidade dentro do que eu chamo de teoria das camadas, a diferença entre realidade virtual e simulação, o que eu estou chamando de espiritualidade, como isso se diferencia do que eu vejo por aí e a relação entre realidade virtual e espiritualidade. Existe uma diferença dentro do que eu estou chamando de teoria das camadas entre realidade comum e realidade absoluta. A realidade absoluta é tudo. Absolutamente tudo. Todos os tempos, tudo que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, todas as dimensões, todos os universos, todos os espaços, tudo. Tudo que é conhecido, desconhecido e incognoscível, ou seja, que nem sequer podemos chegar a conhecer caso tenhamos a oportunidade. E realidade comum seria o que nós percebemos de forma demasiadamente limitada como dia a dia, nosso cotidiano, o que está do lado de fora e o que está do lado de dentro. Então, realidade absoluta é tudo, e realidade comum é o que a família brasileira acha que é a realidade. E você pode pensar nessas duas camadas da realidade como sendo polos opostos de um espectro, como se fossem extremos mesmo. Mas eu quero fazer um pequeno adendo sobre essa imagética dos extremos, porque muitas vezes a gente vai acabar pensando sobre uma corda, uma faixa, uma régua, seja horizontal ou seja vertical, onde você tem uma coisa em cada ponta. Então, num, a realidade absoluta e no outro, a realidade comum. Mas eu quero convidar também para o nosso repertório a imagem dos círculos concêntricos. Então, a gente pode pensar, o círculo concêntrico são círculos que têm o mesmo centro. Então, normalmente, um é menor e o outro é maior e você consegue ver um dentro do outro. E nesse caso, um dos círculos ele é tão pequeno que ele pode ser representado como um ponto. Essa é a realidade comum. É o que a gente vê no dia a dia. E enquanto o outro em volta dele é propriamente a realidade absoluta. E note que qualquer representação do que eu estou falando aqui será inevitavelmente limitada. E como diz no primeiro provérbio do Tao Te Ching, um dos livros mais importantes do taoísmo, o tal que pode ser dito não é o tal verdadeiro. Ou seja, aquilo que é o tal não pode ser concebido, explicado, contornado. Mas como ensina também outro dizer antigo dessa tradição em filosofia, a lua não é o dedo apontando para a lua. Aquilo que a gente está utilizando para representar não é a coisa em si. A última questão em relação a essa explanação da realidade da teoria das camadas é que existe entre esse ponto que representa a realidade comum e o círculo que representa a realidade absoluta, infinitas ou incontáveis camadas. Ou seja, existem gradações, conformações, círculos concêntricos maiores do que o ponto e menores do que a realidade absoluta. Então guarda isso com você. Realidade comum, realidade absoluta e incontáveis e infinitas gradações entre elas. Agora que eu expliquei a minha querida teoria das camadas, que é mais uma constatação sobre o que está acontecendo, eu quero introduzir qual é a diferença entre realidade virtual e simulação. Você pode pensar na realidade virtual como tendo vários níveis diferentes, e níveis menores e níveis maiores de intensidade, vamos colocar assim, da aplicação dessa realidade virtual. Indo desde o nível mais baixo, por exemplo, o pai balançando a criança dentro de um cesto de roupa, enquanto ela assiste o vídeo de uma montanha-russa subindo e descendo, até a imersão completa que foi ficcionada no filme Ready Player One, traduzido como Jogador Número 1. E indo um passo além, tudo que simula algum dos nossos sentidos é, se você analisar, uma forma de simulação. A música, por exemplo, é uma forma de simulação, só que ela é unissensorial. Ela simula apenas um dos sentidos. Eu fazia isso, por exemplo, quando eu estava andando de ônibus, em vez de só olhar para a paisagem, eu pegava e colocava, por exemplo, num dia frio, meio chuvoso, Pink Floyd, da Dark Side of the Moon, uma remontagem das 4 estações do Vivaldi, feita pelo Max Richter. Já falei sobre isso lá atrás, sobre música e o sentido da vida. E o que acontece é que nós podemos simular esse sentido, né? A nossa percepção da realidade vai ter uma camada de simulação, um nível de simulação, quando a gente coloca um fone no ouvido e substitui os sons do ambiente pela música. E o audiovisual, representado por séries, filmes, vídeos, é também uma forma de simulação, só que com 2 sentidos, visão e audição. E se nós adicionarmos mais uma camada de cheiros, gostos, temperatura, tridimensionalidade, autonomia, conforme nós vamos fazendo esse movimento de
colocar cada vez mais níveis de realidade virtual, a gente vai fazendo com que ela se torne cada vez mais imersiva. E no maior nível de todos, onde cada aspecto do que normalmente a gente percebe como a realidade foi substituído por uma camada virtual de simulação, a diferença entre realidade virtual e simulação se torna extremamente tênue. E essa nuance, eu entendo que é até subjetiva. Na simulação, nós não sabemos que estamos numa simulação, enquanto na realidade virtual, nós intencionalmente, conscientemente, adentramos esse novo universo, quase como se entrássemos num jogo. E eu quero também introduzir o argumento central da hipótese da simulação, porque não é uma coisa tão popular assim, apesar de estar ganhando cada vez mais popularidade, ou seja, ficar cada vez mais conhecido. Não que seja plausível, entendível, viável, não estou dizendo necessariamente isso, mas definitivamente tem ganhado mais atenção. Agora que eu já introduzi propriamente o tema de realidade virtual e também com tudo que vem acontecendo em 2023 e início de 2024, com a capacidade que nós estamos demonstrando ter através da tecnologia de gerarmos imagens e vídeos a partir de inteligência artificial ou enfim, do que quer que seja que esteja por baixo desses panos, somado obviamente a tudo que a gente já viu acontecer em 2022 e que vem sendo desenvolvido desde então com a ideia do metaverso, a quantidade absurda de dinheiro sendo despejado em cima disso a partir do antigo Facebook, agora Meta, e não deixando de lado, obviamente, o lançamento mais recente do Apple Vision Pro, que tornou mais palpável o que pode ser uma experiência imersiva, além de mais agradável também. A partir disso tudo, eu quero te perguntar, seja daqui a 10 anos, 100 ou 150 mil anos, você acredita que, obviamente, se nós continuarmos, se nós não entrarmos em extinção, se nós continuarmos e nos perpetuarmos aqui, você acredita que nesse período de tempo, como eu falei, seja de 10, 100 ou 150 mil anos, nós eventualmente seremos capazes de, através da tecnologia, criar essa realidade virtual 100% imersiva, ou seja, onde, se eu estou dentro dela, eu não consigo diferenciá-la da realidade. Se sim, então se prepare, porque é mais provável que nós estejamos vivendo numa simulação da realidade do que na realidade original em si. Vou repetir algumas dessas coisas para que isso fique ainda mais claro. Se você aceitou a premissa imbuída na pergunta que eu te fiz sobre daqui a 10, 100, 150 mil anos, a gente ter ou não a capacidade de reproduzir a realidade como ela é para a nossa percepção, se você concorda com isso, se você acha que isso é possível, então, matematicamente, a probabilidade de nós vivermos dentro de uma simulação da realidade é enormemente, esmagadoramente maior do que a gente está vivendo na realidade original. E isso acontece porque a realidade original é uma só. Enquanto realidades ficcionadas, simuladas, nós podemos ter infinitas. Tanto a partir dessa sociedade ou civilização que vive na realidade original e pode criar várias simulações, quanto a partir da própria simulação, onde nós podemos chegar num nível de desenvolvimento tecnológico onde nós criamos a simulação dentro da simulação dentro da simulação. Ou seja, a nossa chance de estar na realidade original, uma vez que tu aceita a premissa que eu introduzi, tende a zero. Porque qualquer probabilidade que leve em consideração um número finito frente a um número infinito vai sempre tender a zero. Eu sei que isso parece absurdo, mas, como eu falei, primeiro, eu não estou dizendo que isso é a realidade que das coisas, que é o que está acontecendo, eu estou apenas te mostrando qual é o argumento. Mas se você olhar para o que está do lado de fora da sua janela, você vai ver que esse lado de fora é também absurdo. A natureza é absurda, o universo é absurdo. A gente entende que o universo é infinito, ou seja, que ele não tem fim. Ou talvez ele tenha, mas aí depois dele tem outro universo. E aí o que tem depois de todos os universos? Então se tu parar para pensar sobre o que a gente já descobriu cientificamente, isso já é absurdo. Então mais um absurdo não é tão... não é ir tão longe assim. E se isso está fazendo sentido para ti, se você gosta desses mergulhos, e está disposto a mergulhar cada vez mais fundo, se inscreve no canal
deixa o like nesse vídeo, para que a gente possa cada vez mais alcançar outras pessoas que também estão dispostas a fazer esse movimento. Lembra quando eu falei sobre teoria das camadas, realidade, que a realidade comum é como se fosse um ponto e a realidade absoluta um círculo em volta dela e que existem infinitas camadas entre os dois? Ok. Quando a gente está falando sobre espiritualidade, quando você vai em alguma religião, filosofia antiga e tal e tudo mais, normalmente se fala sobre, até nas mais profundas, o movimento que vai desse centro, dessa realidade comum, dessa individualidade, dessa existência, dessa experiência individual, até a realidade absoluta. E essa realidade absoluta, esse todo, já foi chamado de muitas coisas. Já foi torcido, mexido, recortado, contornado, traduzido, inclusive errado, incontáveis vezes. Mas eu quero que você se lembre, a Lua não é o dedo apontando para a Lua. Então, quaisquer palavras, conceitos, imagens, representações, analogias serão sempre, inevitavelmente, limitadas em apontar para essa Lua. Inclusive, às vezes, apontando errado. E a grande questão é que fala-se muito, ou talvez nem tanto até, mas o que mais se fala é sobre esse movimento que vai do centro até o todo. Só que isso é só metade da questão. É só um recorte. O que eu estou dizendo aqui é que quase todas as religiões, filosofias, tradições, cosmovisões, elaborações existenciais sobre o que está acontecendo se prendem a esse movimento parcial. E é claro, com variações, releituras, distorções do mesmo, mas a esse movimento, de dentro para fora, do ponto central para o círculo maior. Mas eu quero, junto com você, dar um passo a mais para trás, para que a gente possa, de fato, ver o quadro inteiro. Pensa, se a realidade absoluta é, como diz essas palavras que tentam dizer algo que não cabem nelas, absoluta, não existe nada fora dela, certo? Se a gente tivesse apenas movimentos que vão do centro para as margens, sem margens do todo, eventualmente não haveria nada no centro e tudo repousaria nesse círculo maior. E por mais que nós tenhamos sido fartamente servidos com diversas versões metafísicas da ideia de aposentadoria, existe uma característica inegável das partes desse todo, que é o movimento. E eu quero fazer uma observação aqui, porque talvez de forma muito perspicaz você tenha se questionado. Mas, Rafael, se você disse que o círculo, né, a realidade absoluta, é tudo, absolutamente tudo, não existe nada fora dela, que é uma margem sem margem, isso significa que ela é infinita, essa realidade absoluta, certo? Certo, completamente correto isso. E aí você pode se questionar, mas então não seria correto dizer que se a gente está fazendo um movimento do centro para as margens, e essas margens, primeiro, não existem, ou se existem, são infinitas, a gente nunca chegaria lá. E como eu já falei, essa pergunta é extremamente perspicaz, e essa reflexão como um todo é também, porém, ela só emerge porque a gente está se embasando, a gente está contando com a limitação das palavras para comunicar algo que é ilimitado. Então a resposta é sim e não. Sim, porque é impossível você se deslocar de qualquer ponto até o final de algo que seja infinito. Porém, não, porque isso é uma analogia. E como analogia, como eu disse, ela será inevitavelmente limitada. Nesse caso, a sua limitação vem de passar a ideia de espaço, onde ocorre um crescimento, uma expansão, um deslocamento. Mas a questão é, para ir do centro até o todo, não necessariamente você precisa sair do lugar. Basta que as suas margens sejam dissolvidas ou se tornem permeáveis, ou que você aprenda, de alguma forma, a mudar de camada. A meditação, por exemplo, em sua versão não dual, me parece uma técnica que te ensina ou te possibilita tornar permeáveis as suas camadas, desde a sua individualidade, da sua existência, da sua percepção, da sua realidade comum, até
o todo. Pensa numa garrafa de água que está dentro do oceano, ela está repleta de água por dentro, fechada dentro do mar. E você tem uma outra garrafa cheia de água também em volta dela. E aí você tem uma outra garrafa maior zona ainda em volta dela. Então você tem várias camadas de garrafas de água, uma dentro ou fora, ou contornando umas às outras. O que acontece na meditação é que você pega aquela garrafa lá do meio, a primeira, pequenininha, e abre aquela tampinha dela. E depois abre a tampa maior. E a tampa maior, e a tampona. E você vai abrindo cada vez mais essas tampas para que a água de dentro se misture com a água de fora. E eu falo tornar permeável, que poderia pensar nessa garrafa com o plástico, o vidro dela, se tornando permeável e a água entrando e saindo. Outra analogia para dizer a mesma coisa. Mas o que eu quero trazer aqui é que eu falo permeável em vez de dissolver. Não estou afirmando que a meditação dissolve as suas margens, porque por dissolver eu quero dizer uma coisa mais irreversível. E eu acredito que esse nível você alcança somente quando a sua individualidade é encerrada aqui. Ao menos da garrafa que está associada ao nosso corpo, à nossa individualidade. Porque a identidade talvez seja uma garrafinha menor dentro dessa garrafa e a gente possa romper com ela e expandir a nossa identidade e desenvolver também a nossa personalidade. São coisas diferentes, né? Eu mostrei toda a imagem aqui do que eu enxergo, tanto na camada, entre aspas, da realidade, quanto na outra forma de falar sobre isso através da espiritualidade, mas a diferença para como eu vejo do lado de fora e como eu enxergo, como as pessoas veem, como as tradições parecem ver e como eu vejo, é que normalmente fala-se desse centro até as margens, mas não se fala muito do movimento contrário. Existem tradições que falam sobre isso, normalmente tradições que são tidas como místicas, distantes, ocultas, num certo sentido, que, por exemplo, o símbolo do Ouroboros, ele é uma representação que pode ser entendida dessa forma. Existem representações, por exemplo, até na Bíblia, na raiz lá, antes de tudo ser distorcido, enfim, e misturado, existe uma ideia do todo para a individualidade. No Kybalion, livro que está ali em cima também, existe um pouco dessa ideia, apesar de ter muita moralidade em cima da forma como está sendo falado, mas ele resolve, ele abre alguns problemas também nesse livro. E aí o que acontece é que existe um movimento do todo para a parte e da parte para o todo. E eu entendo tudo isso, esse ciclo infinito de sístole e diástole, como da existência, como sendo espiritualidade. Não só um movimento de expansão. A vinda do todo até a parte, da realidade absoluta até a realidade comum, eu também enxergo como sendo espiritualidade, toda essa dinâmica. Essa é a diferença que eu enxergo sobre o que normalmente eu vejo sendo falado como espiritualidade e o que eu entendo como espiritualidade em si. Finalmente chegamos nessa parte, mas eu realmente espero que você tenha entendido a necessidade que eu tinha de mergulhar em cada um desses conceitos antes de desdobrar esse tema. Porque se eu não fizesse isso, seriam só palavras cujas cargas de significados inevitavelmente seriam diferentes de pessoa para pessoa. Então eu falaria uma coisa, mas chegaria outra coisa no seu ouvido. Então, qual é a relação entre realidade virtual e espiritualidade? A realidade virtual, ela simula a realidade de uma forma que normalmente a gente não pensa sobre. A gente não começou a pensar sobre isso ainda. Que é o quê? Ela não tá... Quando você pensa, por exemplo, em uma realidade virtual, tipo, por exemplo, imagina que você tá na realidade virtual do mundo do Harry Potter. E aí você tá ali dentro, você tá andando, isso é quase como se fosse um jogo, certo? Você entrou em um universo. The Midnight Gospel, por exemplo, quando ele entra em um mundo, aquilo é uma realidade virtual. Agora, a realidade virtual em si, como um todo, ela é o espaço onde todas as realidades virtuais acontecem. Se você entende que a realidade virtual do Harry Potter é um jogo, a realidade virtual em si
É um metajogo. Um jogo que engloba todos os outros jogos. Logo, saindo da simulação para a realidade, o que acontece é que a realidade absoluta, ela é essa meta-realidade, onde todas as realidades comuns e suas expansões tomam lugar. E percebe, a palavra espaço, a palavra lugar, a palavra expansões, todas elas estão associadas a... Elas são limitadas, são representações, são dedos apontando para a lua. E todo esse mergulho que eu fiz até agora, desdobrando tudo isso, desde o conceito de realidade, pensando em teoria das camadas, até a diferença entre realidade virtual e simulação, o argumento da simulação, da hipótese da simulação, até o que eu entendo como espiritualidade, como isso se diferencia do que eu vejo lá fora, tudo isso culmina, né, na primeira frase que me atravessou. O caderno tá até aqui. Virtual reality is the ultimate game. A frase me veio em inglês, então eu tô falando pra vocês em inglês, mas ela significa realidade virtual é o jogo definitivo, máximo, último. Talvez ela tenha me vindo justamente em inglês, porque em português a palavra ela não transmite a mesma coisa. E esse the ultimate game aí, ele quer dizer justamente esse jogo, entre aspas, que não é só um jogo, é um metajogo. Então eu não estou falando de uma realidade virtual, eu estou falando da realidade virtual. Entende? Do mesmo jeito que eu não estou falando de uma realidade comum, eu estou falando da realidade absoluta. O metajogo é uma simulação da meta-realidade. Então, a realidade virtual, em si, é uma simulação da realidade absoluta, e não apenas das realidades comuns. Eu tenho uma hipótese, né, sobre tecnologia. Conforme as coisas vão avançando, eu vou percebendo, vou notando, vou talvez até imaginando como essas tecnologias parecem simular aspectos profundos da realidade. E por simular, eu quero dizer reproduzir dentro das suas limitações aspectos profundos dessa realidade. E quanto mais a gente avança, quanto mais tecnologia a gente tem, quanto mais capacidade de simulação a gente tem, mais eu acredito que é imprescindível nós começarmos a ter essa conversa. Porque os questionamentos vão começar a vir. A morte de Deus, entre aspas, nessa nova versão vai começar a acontecer. Nós precisamos estar preparados para lidar com isso, como indivíduos e como sociedade. Dessa forma, eu quero introduzir duas possibilidades, né, alternativas da relação que a gente pode ter com esses avanços tecnológicos e com as questões que eles vão trazer sobre esses aspectos mais profundos, esses mergulhos mais profundos na nossa experiência enquanto indivíduos aqui. A primeira é um pouco mais leve, talvez romântica e otimista, mas na primeira possibilidade alternativa de se relacionar com isso, é a gente pensar que isso está preparando a gente para lidar com essas questões. É meio que uma coisa mais café com leite. A gente está sendo testado, a gente está tendo a oportunidade de lidar com uma versão mais light dessas questões. Ou mesmo, talvez, sendo instigado a pensar se isso é possível, o que mais é e de que forma. E a outra perspectiva, a outra forma de se relacionar, a outra alternativa, ela é um pouco mais... talvez um pouco mais pessimista, mas com certeza menos romântica. E é onde a gente pode pensar sobre a possibilidade dessa simulação, desses aspectos da nossa experiência, acabarem suplantando ou nos desviando dessas questões mais profundas. A imagem que me veio quando eu estava refletindo sobre isso foi: imagina como se você tivesse uma janela por meio da qual você pode olhar para lugares que você não sabia que existia. Você vê coisas, você até pode experimentar coisas que você não sabia que eram possíveis. E essa janela ela é extremamente chamativa, ela é extremamente reluzente. Só que, ao mesmo tempo que ela te possibilita coisas, ela te desvia o olhar, te distrai de um alçapão, uma passagem secreta que existe debaixo da tua cama, do teu tapete, escondida ali no chão de madeira da sua casa, embaixo do piso. E essa passagem secreta, ela te mostra uma estrutura ou estruturas enormes que existem ali dentro, com túneis
para outros cômodos da casa, mas também para outras casas. No final, vai caber a cada indivíduo exercer a sua autonomia. De olhar para lá ou olhar para cá. Ou para os dois. Uma coisa não necessariamente precisa impedir a outra. Essa é a questão. Também. Mas eu realmente acredito que, apesar de, no final, depender de cada pessoa, que nós, enquanto sociedade, como civilização, precisamos ter essas conversas mais profundas. Muita gente não vai estar preparada para o niilismo que pode emergir uma vez que o Deus realidade cai. E isso pode ser extremamente perigoso e nocivo não só para outras pessoas, para aquela pessoa, mas para a experiência que a gente vivencia como indivíduos. Se nós não demos conta de lidar com a rede social de forma saudável, imagina a realidade virtual. Realmente imersiva. Pode ser que seja um problema para daqui a 10 anos, 100 anos, 150 mil anos. Eu não sei, mas eu só acho que é uma progressão. Não é do 0 para 1. Tá acontecendo. A gente tá tendo tempo de se preparar para isso. Conversar sobre isso. Sentir isso. E aí decidir como a gente vai fazer. Eu realmente espero que tudo que eu abordei aqui, todo esse mergulho e esse final trazendo de volta para a superfície tenha sido extremamente fascinante e útil para ti. A gente se vê no próximo vídeo. Meu nome é Rafael Jordão.